Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de história, tá certo? Lembrando, hoje nós vamos encerrar, vamos ver o último conteúdo do livro, tá certo? Então, ó, vocês vão pegar, tá? E a gente vai falar nas últimas aulas. Nas últimas aulas a gente falou bastante sobre o café. E nós vamos falar hoje sobre mais alguns aspectos desse produto que gerou tanta riqueza para o nosso país, certo? O café, a gente havia falado nas últimas aulas que era um produto com um valor muito alto em um determinado tempo da história do nosso país. O café foi trazido da África por Francisco de Melo Palheta. Então, esse café foi trazido da África, foi plantado aqui em nosso país. Então, foi uma plantação que deu certo e se desenvolveu. Logo no início, eles queriam plantar esse café no Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país na época. Mas não teve condição, tá? Assim, não teve tanto desenvolvimento no Rio de Janeiro. Então, São Paulo foi o estado que tinha um solo bom, tinha o clima também bom para esse plantio. Então, foi através disso que o estado de São Paulo se desenvolveu bastante. E até hoje é o estado que é o destaque no nosso país, né? Que é na questão da economia. Então, muito isso se deve ao café, certo? E os fazendeiros, né, os donos das fazendas de café, eles ficaram com tanto dinheiro por conta do café que eles ficaram conhecidos como os barões do café. Então, esse dinheiro fez inclusive com que eles fundassem várias indústrias. Então, foi aí que se deu, né, o processo começou a acelerar esse processo da industrialização em nosso país. Apesar de que aqui os estados que se desenvolveram com a questão da industrialização foram Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eram os estados onde tinham as primeiras indústrias do nosso país. Essas indústrias foram construídas com o dinheiro que o café rendeu. E a gente tinha aí no primeiro quesito, né, ficou como atividade de casa as páginas 181 e 182, e no primeiro quesito da 181, a gente tinha aí: que tipos de indústria os fazendeiros paulistas começaram a abrir com a expansão do café? Escreva dentro dos retângulos. Então foi o quê? Indústria de sabão, indústria de bebidas, indústria de alimentos, indústria de papel e indústria de tecidos, certo? Eles pegaram o dinheiro, né, que a gente sabe que o lucro era alto do café, então eles começaram a fundar essas indústrias, certo? No segundo quesito, tem assim: realize a subtração e descubra o ano em que havia no Brasil poucas indústrias. A gente vai fazer essa subtração, tá? Vou botar para outra tela aqui, para a gente poder fazer. Tá aqui, ó, armada no quadro, segundo da página 181. 5 menos 5 dá igual a quanto? Dá igual a 0. 9 menos 2 dá igual a 7. E 9 menos 1 vai sobrar 8. 5 menos 4 é igual a 1. Então, no ano de 1870, que nós ainda tínhamos poucas indústrias em nosso país, o número ainda era muito pequeno. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos várias indústrias, né? Apesar de que
elas ainda se destacam nesses estados, né? Se destacam mais em São Paulo, no Rio de Janeiro, certo? O terceiro tinha aí: escreva o nome das construções importantes na cidade de São Paulo, que o café favoreceu. Então, nós tínhamos aí a Estação da Luz, né, que a gente até viu algumas imagens desses prédios. Estação da Luz, Teatro Municipal, Museu do Ipiranga, Mercado Municipal, Agência Central do Banco do Brasil e Escola Caetano de Campos. Foram algumas das construções que foram realizadas, né, devido à riqueza do café. O café gerou bastante dinheiro, então fez, e inclusive são pontos, hoje em dia, pontos turísticos do estado de São Paulo, certo? O quarto quesito tinha aí: pesquise imagens das construções citadas no quesito anterior e cole-as no espaço abaixo. Por isso que eu não botei no slide, né? Que vai você poderia escolher uma imagem da Estação da Luz, do Museu do Ipiranga, da Escola Caetano de Campos, da Agência Central do Banco do Brasil. Então, você iria pesquisar e iria colar, tá certo? O quinto, a gente tinha aí: complete as frases. Letra A: com a expansão do café, muitos fazendeiros mudaram-se para as cidades, né? Eles saíram da parte do interior e foram para as cidades para poderem construir as indústrias. Letra B: surgiram indústrias de sabão, tecidos, bebidas, papel e alimentos, certo? Foram os tipos de indústrias que surgiram. Sexto: que transformações ocorreram em São Paulo devido ao desenvolvimento do café? A gente sabe, né, que assim que os imigrantes chegaram aqui, eles fizeram cortiços para poderem morar. Eles vieram tentar uma melhoria de vida aqui. Então, as mudanças foram construídos, né, casarões luxuosos, população e comércio cresceram, ruas iluminadas, eletricidade que ajudou as máquinas nas indústrias a funcionarem. Por muito tempo, a iluminação em nosso país era a iluminação a gás. Então, quando a energia elétrica veio, foi um grande desenvolvimento, né? Porque as máquinas começaram a funcionar, as ruas ficaram iluminadas por conta da eletricidade, não mais uma iluminação a gás, tá certo? Então, deu um certo desenvolvimento para o nosso país. E hoje, a gente falou agora, né, dessa questão do desenvolvimento, do café e tudo mais. Vocês vão colocar lá na página 187, a gente vai falar hoje sobre a República, sobre o período republicano. Então, a gente vai falar sobre duas formas de governo que o nosso país, uma ainda está presente, né? Já faz um certo tempo que ainda temos. E outra durou 67 anos. E era uma forma de governo que não agradava a todo mundo. A gente sabe que atualmente, né, mesmo os presidentes, eles sendo escolhidos através do voto, a gente sabe que nem sempre vai agradar a todas as pessoas. Ninguém agrada a todo mundo, né? Então, a República, ela quando surgiu, as pessoas queriam uma nova forma de governo. As pessoas queriam poder participar da vida política do país. Por quê? Na época que o nosso país era império, então tudo
era determinado pelo imperador. As pessoas não tinham direito de escolha, as pessoas não tinham direito de opinar. Então, as pessoas queriam ter uma vida ativa, uma vida política ativa. Então, aqui na imagem a gente está vendo, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi ele quem proclamou a República em nosso país, e a nossa bandeira. Mas não foi essa mudança do império ou da monarquia, como se faz, duas formas são a mesma coisa, não foi uma forma tão simples, não. Tá? Isso deu um certo trabalho. A monarquia em nosso país durou 67 anos. A monarquia é o que é um sistema de governo em que quem governa o país, quem administra o país, é o imperador ou o rei. Nós tivemos dois imperadores, tivemos Dom Pedro I e Dom Pedro II como imperadores do nosso país. Inclusive, quando Dom Pedro foi assumir o governo, tinha um problema porque ele era menor de idade. Então, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o governo, certo? E o poder passa de pai para filho. Então, se o pai morre, quem assume o cargo é o filho. Mas não tem eleição. Então, assim, aquele poder fica ali naquela família por muito tempo. Morreu, o pai morreu, o filho assume. Aí, quando o filho já está velho, aí o filho do filho dele vai assumir, e assim por diante. Mas o poder sempre fica com aquela família. Grande parte das pessoas estavam insatisfeitas, né? A parte da população estava insatisfeita com essa forma de governo, do poder ficar sempre com a mesma família, né? Então, fez com que houvesse os movimentos para poder proclamar a República em nosso país. Não foi uma coisa tão fácil, tão rápida, não. Demorou um certo tempo, teve conflitos para poder chegar até hoje o que nós somos, né? Hoje somos uma república, somos governados pelo presidente, tá? Mas a gente vai ver que foi um processo bem demorado. Olha aí a imagem, Dom Pedro I, vocês estão vendo. Aqui, Dom Pedro II, aí ele era mais jovem, logo quando ele assumiu, e já ele aí mais velho, né? Já no final do seu governo, né? Da sua administração. Ainda tem alguns países que ainda vivem nesse sistema de império, né? De quem governa, tem a rainha, tem o rei, né? Então tiveram algumas coisas que também fizeram com que a República fosse proclamada, certo? O plantio do café, a mão de obra barata, a exportação desse café fez com que o Brasil se tornasse um dos países mais importantes, porque por muito tempo o café ele era o segundo produto mais exportado no mundo e o Brasil exportava café para vários países. E tinham, né, alguns grupos sociais que defendiam outra forma de governo, que no caso defendiam a república, queriam acabar com esse sistema de império, com essa monarquia. Quando a gente fala em monarquia ou império, relembrando, quem governa um país é um imperador ou um rei, certo? Que a gente inclusive pode chamar também esse rei ou imperador de monarca, que é quem governa a monarquia. Então tiveram médicos, advogados, professores e comerciantes, por algumas pessoas desse grupo, que eles tinham interesse em participar das decisões
políticas do nosso país, certo? E no dia 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada em nosso país. Deixamos de ser um império ou uma monarquia e passamos a ser a República, certo? As Forças Armadas, né, no caso os militares, eles se juntaram para poderem derrubar essa monarquia. Eles não aguentavam mais essa forma de governo. O Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e assim ficou conhecido, né, ficou sendo o primeiro presidente do nosso país, certo? Ele tinha o vice-presidente, que era o Marechal Floriano Peixoto. Quando ele precisou sair do cargo, quem assumiu foi o Marechal Floriano Peixoto. Então, por isso, Marechal Floriano Peixoto ficou também sendo o segundo presidente do nosso país. E o imperador e a família real, né, era aquela família portuguesa que veio para cá, que tinha uma forte influência, eles tiveram que sair do Brasil, porque eles foram expulsos do nosso país. Então, eles tiveram que voltar para Portugal às pressas, certo? Com isso, também com essa mudança, né, saiu do Império e foi para a República, teve que ser feita uma nova Carta Magna. A Carta Magna é a mesma coisa que a Constituição. Quando a gente fala em Constituição, são as leis do nosso país. Nós temos, né, todo país tem a sua Constituição, todo país tem a sua, né, a sua Carta Magna, a sua Constituição. E lá, o que é que tem na Constituição? Tem os direitos e os deveres de todas as pessoas. Por isso que quando uma pessoa ela estuda numa escola pública, é um direito que ela tem, né? Porque a educação é um direito de todos. Quando as pessoas chegam numa emergência do SUS, por exemplo, marcam uma consulta no SUS, está lá na Constituição, direito à saúde. Então, tem vários direitos. A gente sabe que, infelizmente, nem todos esses direitos são cumpridos, né? Ainda tem muito que melhorar no nosso país. Mas, olha aí, o Marechal, a pessoa que proclamou, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, proclamou a República no nosso país. Vocês também têm a foto dele, a outra foto já dele, na página 188. E, inclusive, vocês têm lá em cima, nessa mesma página, a representação da proclamação da República. Certo? Eu gostaria que vocês colocassem na página 189, rapidinho, só para a gente ver, né? Que hoje em dia, como nós somos república, a nossa república, ela se divide em alguns períodos. Vocês têm na página 189, aí uma partezinha rosa no livro, que tem assim, República Velha, de 1889 a 1891. É que ela foi dividida em República da Espada e República do Café com Leite, que foi de 1891 a 1930. República Nova foi dividida em quê? De 1930 a 1945, na era Vargas, de 1946 a 1964, República Populista, e de 1964 a 1985, ditadura militar. E a nova república começou em 1985 até hoje, né? Estamos em 2020, mas ainda estamos nesse sistema da nova república, certo? Então, agora a gente vai fazer
as páginas 190 e 191. Tá? O primeiro tem assim: complete o texto a seguir com as palavras do quadro e descubra como se processa a continuidade em um regime de governo monárquico, né? Naquele sistema que a gente viu, a monarquia. Então, tem aí, filho, as palavras, né, do retângulo. Filho, rei, monarquia, pai, herdeiro, primogênito ou primogênita e hierarquia. Primogênito é o primeiro filho, certo? Então, aí nas frases tem na. Qual seria a palavra aí para a gente completar? Na monarquia, o trono passa de pai para quem? Passou do pai para o filho. Quando quem sai? O rei. Seu. Quem é a pessoa que fica no seu lugar? O filho dele é o quê? Dele é o herdeiro. O herdeiro, filho, primogênito, no caso, né, o primeiro filho, por direito de hierarquia, assume o trono, certo? Então, vamos ler como fica o texto com as palavras completadas. Na monarquia, o trono passa de pai para filho quando o rei sai, seu herdeiro, o filho, né, ou a filha, primogênito ou a primogênita, por direito de hierarquia, assume o trono, certo? E aqui, no segundo, a gente tem segundo aí, a gente tem da página 190, a gente tem assim: realize as operações e descubra por quantos anos o Brasil viveu no regime de monarquia. A gente tem aí 754 mais 244, né? Na primeira operação, na adição. Então, primeiro a gente precisa realizar ela, para depois a gente fazer a subtração para poder descobrir, certo? 4 mais 4 é igual a quanto? É igual a 8. 5 mais 4 é igual a 9. 7 mais 2, 9, novamente. Aí lá em cima, onde tem um retângulozinho, aqui era para você descobrir, aí tem um retângulo aqui ao lado, certo? Então, você vai pegar esse resultado, 998 menos 931, tá certo? 8 menos 1, você vai ter quanto? Você vai ter 7. 9 menos 3, você vai ter 6. E 9 menos 9, você vai ter 0. Então, quanto tempo o nosso país ficou sendo uma monarquia? 67 anos. Tá certo? Então, está aí a operação. Como deve ser feita. E ao lado dessas operações, a gente tem aí umas linhas,
Então, você deve escrever 67 anos. Ou o Brasil viveu em monarquia, foi monarquia durante 67 anos. Tá certo? Terceiro, observe a imagem e escreva qual fato histórico ocorreu nesse local. Aconteceu, nós estamos falando o quê? Sobre a proclamação da República. Então, você vai colocar proclamação da República, certo? Então, ó, olha aí as palavras do primeiro, certo? Certo? Página 191, lembrando, você pode pausar o vídeo para poder escrever, tá certo? Página 191. Quem proclamou a República? Marque corretamente. Dom Pedro II, Dom João ou Marechal Deodoro da Fonseca? A gente falou sobre quem? Sobre o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, você pode fazer um X no terceiro quadrinho do quarto, que é Marechal Deodoro da Fonseca. Quinto, marque o X na alternativa que indica a data da proclamação da República. A República foi proclamada quando? Dia 15 de dezembro, será que foi dezembro? Não. Dia 15 de janeiro, será que a gente comemora dia 15 de janeiro? Também não. Dia 15 de novembro, ó, certíssimo, que inclusive esse ano, né, coincidiu de ser o mesmo dia das eleições em nosso país. Sexto, sublinhe a frase onde se descreve corretamente o que aconteceu com os membros da família imperial após a proclamação da República. O que foi que houve com a família real? Foram condenados à forca? Será que foi isso? Não. Foram expulsos do país? Será? Sim, eles tiveram que sair às pressas, né? Inclusive, porque eles estavam sendo expulsos do nosso país, certo? Sétimo, leia a pergunta e marque a resposta certa. O que significa a Carta Magna? Carta Magna é o quê? É a Constituição de um país, é um documento onde consta as diretrizes a serem tomadas em relação ao desenvolvimento de uma empresa. Será que é isso? Qual será o correto aí? O primeiro ou a segunda frase? Primeira frase, né? Carta Magna é a Constituição de um país, certo? Então, tem aí a correção da 191 até o sétimo. Lembrando, o sexto é só para você sublinhar, tá certo? O oitavo, a gente tem assim: ordene os fatos ocorridos no período republicano. As Forças Armadas, sob comando do Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O Congresso elegeu o Marechal
como o primeiro presidente do Brasil. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias após a proclamação da República. Grande parte da população estava descontente com o governo de Dom Pedro II, contribuindo para o movimento republicano. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, instituindo como forma de governo a República. Qual seria aí a frase número 1 desses acontecimentos? Seria qual? A quarta frase, você vai colocar a penúltima, né? A quarta frase, você vai colocar número 1, tá certo? Qual seria aí a segunda frase? Qual seria a frase 2 aí? Depois, grande parte da população estava descontente com o governo de Dom Pedro II, contribuindo para o movimento republicano. Foi a frase 1. Qual é o próximo passo desse processo? A primeira frase você vai escrever número 2. As Forças Armadas, sob comando do Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, certo? E a frase de número 3, qual será? A terceira frase mesmo, né? A frase 3 vai ficar no lugar do 3 mesmo. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. E a frase 4? Qual seria? A segunda frase, né? Frase número 4, você vai botar o 4 na segunda frase. O Congresso elegeu o Marechal como o primeiro presidente do Brasil. E a última frase, foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, instituindo como forma de governo a República. Certo? Olha aí a ordem das frases. 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. Tá certo? A página 192 de casa, o nono tem assim: pesquise no dicionário e escreva abaixo o significado da palavra ditadura. Isso foi uma época do nosso governo, né, que as pessoas, foi um governo autoritário e tudo mais, então vocês vão pesquisar o significado dessa frase, dessa palavra no dicionário. Agora que você já conheceu o significado dessa palavra, responda: quais são as consequências para o povo quando há uma ditadura? É uma resposta pessoal também, tá? Depois que você vê o significado da palavra ditadura, você vai dizer quais são os problemas, as consequências que podem ser causadas às pessoas. 10º, com o fim da monarquia, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito pelo Congresso presidente do Brasil. Quem era o vice-presidente na época? Complete as lacunas. Era outro marechal, né? Era Marechal... Qual é? Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente. O vice-presidente era o Marechal... Quesito 11. Escreva quem governa. Na monarquia,
Quem é que administra um país na monarquia? Na república, né? Então, tá aí, certa atividade. Na próxima aula, nós faremos a correção, tá certo? Então, façam a pesquisa, tá? E deem a opinião de vocês sobre quais são as consequências que podem acontecer para o povo com esse sistema, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.